o Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos falando sobre a importância dos voluntários, essas pessoas que, através da solidariedade, ajudam a transformar o mundo num lugar melhor. Hoje a gente conversa com a voluntária do Instituto do Câncer Infantil, Thaís Zanoni Pedroso Haas. Thaís, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de dizer da minha alegria de poder estar aqui compartilhando um pouquinho desse meu percurso lá. A gente fica feliz com a tua presença aqui, Thaís. Eu começo falando sobre essa questão do câncer, né? Ele é agressivo em todas as fases da vida, mas parece que na infância, na criança, ali ele se torna ainda mais perverso, né? Como é que é para vocês? Como é que surgiu essa tua vontade de atuar nessa causa? Porque nessa situação é muito importante ter alguém ali ajudando, né? Essas crianças e as famílias que estão enfrentando esse problema. Eu acho que o que mais me motivou primeiro ao voluntariado é o coletivo, né? O quanto a gente não existe sozinho. A gente precisa de uma rede, de uma sustentação para crescer, para se desenvolver, enfim. E especificamente a causa do câncer infanto-juvenil tem algo bem paradoxal para a gente pensar, que é algo muito agressivo porque rompe com o ciclo natural que a gente espera, né? Uma criança, uma vivacidade, algo assim, mas ao mesmo tempo é a criança que tem esse espírito criativo para poder criar jeitos novos, assim, né, para algo tão difícil que é o câncer, né? Então a gente fica naquelas de que a gente vai lá para ajudar e amparar eles, mas eles nos ensinam por demais, assim, com o que eles criam lá e o que a gente compõe juntos, né, no encontro. E como é que é para vocês no dia a dia lidar com essa situação? Como é que é o teu dia, Thaís? Eu sei que tu separou inclusive algumas imagens, né, pra gente mostrar um pouquinho desse teu trabalho, como é que funciona o dia a dia de um voluntário no Instituto do Câncer Infantil. Gostaria que tu falasse pra gente como é que começa a tua rotina lá, então. Então, acho que eu vou traçar um pouquinho meu percorrido, assim, para chegar no hoje, né? Eu entrei no Instituto em 2016, né, na parte da recreação, onde eu acompanhava as crianças dentro do Hospital de Clínicas, na Zona 11, que é a quimioterapia em que eles fazem durante o dia e depois vão para casa, né? Então a gente ficava no espaço da recreação, nós brincávamos, inventávamos as brincadeiras, ouvíamos as crianças, leituras, enfim, né? E eu fiquei 2 anos lá. Depois eu tive uma demanda muito específica de uma adolescente que ia fazer um transplante de medula óssea. Então ela estava num outro setor do hospital, né? Ela estava em isolamento, né? E estava se preparando para o transplante. Então eu acompanhei ela 1 ano, né? Para ver como é que ela se sentia, o que estava mobilizando ela, algo bem de um acompanhar, assim, né? E depois disso, então, eu cheguei onde eu estou hoje, que é a recreação do 3º domingo dentro do Clínicas, em que a liderança, né, coordena como é que vai ser essas atividades. Aí o que eu penso, assim, né, quando eu vou todo 3º domingo lá? Primeiro, a disponibilidade de poder estar lá, encontrar as crianças, ver como que elas vão querer brincar, o que elas vão dizer, enfim, acho que elas nos ensinam muito, como eu já mencionei, assim. E a rotina é preparar esse espaço, né? A gente fica das 2 às 5 da tarde, né, no 3º domingo, e também o ICI tem cada semana uma equipe responsável, então é só do 3º domingo, assim. A rotina, especificamente, eu acho que permeia um pouco por aí, porque a recreação é algo livre. Tem, né, a combinação do horário, do dia, mas é algo que a gente não sabe como vai ser. Que crianças vão vir, quais estão lá. Às vezes a gente acompanha crianças que ficam bastante tempo internadas, né? Algumas dão alta, tem toda essa coisa que vai acontecendo ao longo do percurso, assim, né? Então é algo que permeia por aí. A rotina, ela tem um combinado, mas ela é muito livre, assim, né? Thaís, a nossa equipe já separou algumas fotos, a gente vai começar a vê-las a partir de agora. Queria então que tu nos explicasse um pouquinho, né, ilustrasse pra gente essa história de como que acontece essa rotina de vocês. Tá bem. Aí ela dentro do hospital, né, no 3º leste, eu e as gurias, Aí foi a Corrida pela Vida que aconteceu agora, né? Depois de 2 anos pandemia, eu participei como corredora, né? Corri os 5 quilômetros ali. Aí foi no Integração que teve esse ano também, pós-pandemia, que eu recebi até o bottom de 5 anos, dos meus primeiros 5 anos lá junto ao Instituto. Aí, esse é o mascote, Thaís? É o mascote, ele simboliza a coragem, né? Nosso leão coragem, do quanto as crianças têm que conectar
né, com essa coragem para poder enfrentar o que está vindo, né? E isso não acontece sem contatar as fragilidades. Então, contatando, né, as fragilidades, eles conseguem transformar em algo, né? Em coragem, em como passar por isso. Aí o pessoal tem diversos núcleos ali, né? O pessoal do RH, aí foi esse ano o Dr. Serelepe, que é um voluntário nosso lá, me acompanhou, foi muito interessante esse domingo, as crianças brincaram bastante com ele. Aí também lá dentro do Clínicas, com a voluntária, com a Karen. Aí foi no jantar anual, que também tivemos pós-pandemia agora, eu fiz questão de ir com o D'Alessandro, que é nosso embaixador na América Latina, né? Aí também no jantar anual, o Leão estava todo chique esse dia. Aí foi numa integração antes da pandemia, com duas colegas bem queridas que eu conheci no voluntariado, aí também a Maria, bem querida, também no Integra. Aí foi no congresso em Gramado, o Congresso dos Voluntários, é um congresso nacional, né, onde todo mundo se encontra, troca as experiências. Foi em 2017 esse congresso, se eu não me engano. Foi uma experiência bem rica de trocas, hein? Aí também dentro do hospital, num dos domingos. Aí um pouquinho o ambiente, como a gente organiza, assim, para esperar as crianças, bem né? Bem recreativo, né? Isso, porque daí elas estão nos quartos, né? A gente passa a fazer o convite, vê quem pode vir, né? Tem toda essa situação também. E a gente organiza o espaço. Aí também uma equipe. A equipe também, ela vai se moldando conforme as pessoas podem, né? O líder tem a função de chamar, mas quem vai, assim, oscila, né? O pessoal vai participando quando dá, né? Aí eu tive que dar uma mudada para preservar a imagem das crianças, né? A gente pode divulgar, mas sem que as crianças, né, E essas fotos, elas ilustram um pouquinho de como é o dia a dia de vocês nesse trabalho tão importante e tão, diria, fundamental que vocês prestam, né? Como que tu avalia a importância do papel do voluntário na sociedade que a gente constrói, Thaís? Eu acho que dá pra gente resgatar bem essa coisa da rede, assim, né? O quanto a gente achar que tem algo para ofertar, né? E encontrar alguém que possa, né, estabelecer essa troca, eu acho que é enriquecedor, assim. A gente pode ir se ajudando, cada um tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para aprender, né? Então acho que quando dá esse encontro, acho que as coisas podem fluir, né? E transformar a sociedade, o todo, assim. Né? Thaís, o que tu presta é um trabalho voluntário, né? Tu não vives disso. Tem a tua vida profissional, a tua vida pessoal. Como que tu faz para conciliar o teu dia a dia? Eu acho que a minha vida profissional, ela dialoga, né, com esse espaço do estar junto, do diálogo, né, que eu sou psicóloga clínica. E como que eu concilio, eu acho que tem os períodos em que eu vejo que eu posso participar e eu me dou, e tem momentos que eu também não posso participar. Né? Então eu convido as pessoas, engajo as pessoas nos projetos, assim, né, desse aí, a arrecadação das tampinhas, a venda das camisetas para a Corrida pela Vida, divulgação dos eventos, são formas de ajudar, né, que não necessariamente quando eu vou lá e coordeno a recreação. Né? Então são espaços diferentes que eu acho que quando a gente consegue ver o que a gente pode ofertar e fazer algo disso, né, o pouco que cada um pode fazer é um tijolinho na construção, assim, né? Um pouco essa ideia de que o pouco junto é muito, né? E pode transformar. E já são alguns anos, né? Apesar de jovem, já é uma vida de voluntariado, né, Thaís? Quais foram os momentos mais marcantes, assim, que tu viveu ao longo dessa experiência? Me vem, assim, um pouco... Teve um momento em que nós estávamos na recreação e tinha um pacientinho, né? Como a gente diz, um pacientinho bem brabo, assim, bem... Enfim, disseram que ele estava bem difícil aquele dia. E eu fui me aproximando um pouco, perguntei como é que ele estava, enfim. Daí eu perguntei para ele assim se ele queria falar. Ele disse que não. E daí eu disse, desenhar, quem sabe? Daí ele desenhou. E ele pegou uma folha branca, assim, e desenhou 3 círculos e pintou, assim, de vermelho, preto e uma outra cor bem escura, assim. E daí eu disse, que bonito esses planetas. Ele, não são planetas, é o raiva, ódio e confusão. Ele pegou e nomeou os 3 círculos, assim, e a partir disso a gente pôde pensar como ele estava se sentindo aquele dia, né? Ele estava bem confuso, ele estava irritado, por isso que ele estava, enfim,
do jeito que ele estava ali, mas aos poucos ele foi se enturmando e se integrando no grupinho, porque também acho que é algo legal de eu mencionar, assim, o quanto as crianças fazem laços entre elas, né? As famílias fazem laços também, e a equipe médica, com a gente também, com o pessoal da recreação, né? São vínculos que vão se estabelecendo e se sustentam ali dentro, e daí começam a se acompanhar, ver como é que tá, melhorou, não melhorou, como é que foi o exame, como é que não foi. Então, acho que isso é algo muito bonito que mostra justamente essa coisa da rede se formando e as pessoas se apoiando, assim. Então, isso me marcou muito, porque às vezes talvez fica essa coisa de que é muito difícil, e acho que é, né? Acho que tem uma realidade bruta, assim, dura, mas se a gente consegue preservar um pouco a criança disso, ela consegue acessar o lúdico, ela consegue brincar com aquilo ali, ela consegue ensinar os pais de que dá para esperar um pouquinho, né, o processo acontecer, de que ela é forte, de que ela pode passar por aquilo ali. Então, acho que isso me marcou bastante, assim, porque daí aos poucos ele foi se integrando no grupo e de difícil passou a ser a criança que estava brincando lá, né, enturmado, enfim. E essa tua relação, né? Porque tu és psicóloga, então tu consegue utilizar muito da tua profissão, da tua formação ali na conversa com as crianças, na conversa com as famílias, imagino eu, né? Então tu consegue aproveitar isso e tu consegue dar uma utilidade ainda maior, uma utilidade inclusive social para essa tua profissão, né, Thaís? Eu acho que, né, como eu disse, Vanessa, conversa, né? Acho que tem um certo diálogo, mas o principal pro voluntariado, eu acho, é a criança, o adolescente, encontrar alguém disponível, um rosto que tope tá ali, independente do que seja estar ali, né? Porque me fez pensar na Casa Acolhida, que o ICI inaugurou em agosto, a gente conheceu lá, eu fui lá conhecer, que é uma casa destinada para cuidados paliativos, né? Então, é a segunda casa na América Latina, né? Então, vai ser um trabalho bem pontual dentro dessa esfera que já é dolorosa, né? Mas eu acho que encontrando pessoas que estão disponíveis para simplesmente estar ali, deixa o caminho um pouco menos difícil, assim, né? Um pouco mais passível de transformação, um pouco mais passível de esperança, num certo sentido, assim, porque a realidade ela é dura, mas ela também nos ensina a esperançar que o futuro vai chegar, e nada melhor do que as crianças, os adolescentes, para nos mostrar isso, né, que o futuro está aí, que o futuro vai vir. Isso, né? também é uma coisa boa do voluntário, né? Ele começa a aprender, ele começa a ver a vida de uma outra forma a partir da experiência que muitas vezes o outro está vivendo, né, Thaís? Sim, por isso que eu te disse, né, a gente aprende muito lá. A gente tem uma ilusão que a gente vai lá ajudar, né? Mas a gente sai de lá abastecido, né? Então, acho que isso é bem interessante. E essa já é uma causa difícil, né? A gente falou vários momentos aqui sobre as dificuldades, sobre a questão da doença, mas o trabalho do voluntário em si, em qualquer momento, em qualquer causa, ele é um desafio também, né, Thaís? Ao longo dessa tua vida como voluntária, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou para desenvolver esse trabalho social? Eu acho que quando fica muito próximo, assim, né, quando a gente tem que dar uma segurada, né, tanto que eu lembro que quando eu fiz o curso do voluntariado, que eu fiz no SESC, antes de entrar no ICI, foi pontuado muito, assim, os limites entre a nossa vida pessoal, né, e a causa que a gente escolhe para agir, assim, né, eu acho que quando mistura demais, a gente tem que dar uma segurada e dar uma restabelecida, assim, para poder ajudar, né, e não ser mais algo assim que deixe pesado, né, o caminho ali das crianças. Até para preservar a própria saúde mental do voluntário, né? Eu acho que isso é um desafio, assim, é. num todo, num geral, assim. Para quem lida com essas situações, Thaís, tu enquanto psicóloga, qual que é a orientação que tu dá, assim, para um trabalho voluntário? Vou citar o meu exemplo. Eu, por exemplo, amo a causa animal, mas é muito difícil a gente lidar com os animais e não querer pegar para si. Sim, né? Pegar todos daí, na vontade de levar todos para casa. É verdade. Quais são as orientações, as dicas que tu dá para quem está convivendo com essas causas, assim, que quer se engajar, mas ao mesmo tempo tem medo de ficar ainda, de repente, mais comovido com aquela situação? Eu acho que a gente escolhe uma causa que nos toca, né? Então, acho que de partida é um pouco aí. Então, como que essa causa me toca? O que eu posso fazer por ela? Né? O que eu posso... Enfim, também criar jeitos para estar atuante, mas não ser demasiado, né? Acho que fica um pouco
por aí, assim, a dica de poder ver os limites, os espaços entre, né? Porque é muito fácil a gente ir entrando, né? Isso foi algo bem trabalhado no curso, né? Pra gente entender o nosso papel de voluntário. É um gesto espontâneo que a gente acredita que a gente escolhe fazer. Então, a gente tem que poder ir pensando nas nossas escolhas, né? O que cabe e o que não cabe, às vezes, também, né? Thais, falamos bastante, né, sobre a sua experiência como voluntária, porque a nossa intenção é mostrar o protagonismo do voluntário na construção da sociedade, né? Mas tu trabalhas no Instituto do Câncer Infantil. Eu queria que tu apresentasse ele pra gente, nos contasse o que é o ICI, para quem não conhece ainda. O Instituto do Câncer Infantil atua há 30 anos, né? Nesse período já atendeu mais de 2.500 famílias, que eu acho que é um número significativo, né? A prioridade é o índice de cura, né? E o bem-estar da família e dos pacientes. Para isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que daí eu vou citar algumas especialidades, não vou lembrar de todas, assim, mas tem médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, psicopedagogos, que atuam ali, e junto dessas especialidades tem os núcleos, que daí tem a parte dos voluntários, né? E aí tem a recreação, tem o núcleo acompanhar, tem a parte da Copa, das festividades, das ações, tem o Mac Dia Feliz, né, que eu acho que é um dia que muita gente sabe, assim, o Mac Dia Feliz, a Corrida pela Vida. Então, são várias ações que mobilizam, né, a causa e ajudam o Instituto, assim, né. E tem todo o apoio da família também, né, apoio social, a questão jurídica, às vezes, né, então acho que é uma base, assim, para que essa família possa se preservar da realidade bruta, assim, que muda, né, transforma o dia a dia dessa família, para que possa amenizar um pouco e eles se ocuparem da cura, do tratamento dos filhos, né, enfim. Thais, o que é ser voluntária para ti? Eu acho que é uma causa, assim, né, é um jeito de poder transformar e agir no mundo, como tu disse, né, acho que é uma parte importante de mim, assim. E eu volto um pouco nessa coisa do não vivemos sozinho, né? Então, quando a gente entende isso, acho que a vida fica um pouco mais leve, porque a gente pode colaborar e aceitar a colaboração do outro também, né? Então, acho que é uma parte importante, assim, de mim, né? Como agente transformadora, assim, né? Do mundo. Sabes, Thais, que a gente também iniciou essa série com o objetivo de tentar inspirar as outras pessoas que podem se voluntariar a algumas causas, né? Então, já quase chegando ao finalzinho do nosso programa, eu queria que tu reforçasse o teu recado final. Quem quiser entrar em contato com o ICI, de que modo que pode fazer isso. Quem quiser se voluntariar também, queria que tu reforçasse essa importância desse trabalho. Uhum. O ICI está nas redes sociais, né? Acho que todo mundo pode acessar o perfil no Instagram. Pode entrar em contato com a RH, dizer do desejo de ser voluntário. O ICI conta com 420 e poucos voluntários, eu acho, ali, que as gurias me passaram. Então, é uma turma bem grande, tem vários núcleos para poder atuar, né? E ser voluntário, né? A importância de ser voluntário. Eu acho que assim, todo mundo tem uma causa que toca, né? Então, a gente pode descobrir essa causa e fazer algo com ela, né? Então, seja como tu dividiu, assim, né, Vanessa, a causa com os bichinhos, né? Acho que todo mundo tem algo que toca. Então, se consegue perceber e fazer algo com isso, né? Acho que o caminho primeiro é esse, né? Thais, como é que tu te sente olhando assim para trás, né? Para todos esses anos que tu atuou como voluntária já? Como é que tu te sente vendo o sorriso no rosto das crianças, esse trabalho tão importante que tu faz? Uhum. Eu acho que tá sendo um caminho transformador, né? Certamente eu não sou a mesma pessoa que entrou em 2016 lá no ICI para a pessoa que está lá hoje, né? Então a gente se emociona, a gente aprende com as crianças, a gente ensina, né? Acho que tem um ritual importante que acontece dentro do Clínicas, né? Que é o sino, quando eles recebem a alta, né? É algo muito emocionante, assim, com as famílias, porque é a esperança, né? De que um futuro mais leve vai vir, né? Então, eu acho que tem algo de transformação, sem dúvida nenhuma.
né? Thaís, muito bom poder ouvir tua história, muito bom poder se inspirar através dela. Parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Que tu desenvolve à frente do ICI. Parabéns e continua firme nessa luta aí, porque a causa é linda, né? Obrigada. Pois é, então o Trajetórias de hoje ele vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com novas histórias, novos voluntários que vêm aqui para compartilhar suas experiências conosco. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever esse e outros programas, acesse as redes sociais da TV Câmara. Até a próxima!